It's edgy, it's timely, it's relevant, it's in your face and it's real, where you can't wait to see what's happening next. Olá, como sempre aqui é Nicole Tese e essa semana a gente vai falar sobre Mr. Robot, a melhor série do ano, pelo menos até agora. No outro vídeo eu tinha falado sobre o piloto de Mr. Robot e o quanto ele foi impressionante. O piloto de Mr. Robot era, na verdade, parte do filme que o Sam Esmail estava tentando fazer. Por algum motivo isso não aconteceu e ele transformou numa série. No primeiro episódio você já sente como que vai ser a história, cara. O Elliot já fala cara a cara com você na câmera, mas a coisa mais importante, ele não deixa transparecer o que realmente vai acontecer depois. Agora, no último episódio, a gente percebe o quanto o primeiro episódio foi importante. Sabe por quê? Porque nesses últimos episódios você descobre que era imprescindível prestar atenção nos episódios anteriores. Episódio após episódio, sempre acontecia uma coisa importante, surpreendente, que dava uma pista sobre o que o Sam Esmail estava tentando passar, da forma como o Elliot viu o mundo. Essa série foi surpreendente. Como no vídeo anterior eu falei, que ela parecia bastante com o Clube da Luta. O plano do Elliot era praticamente o mesmo do Tyler Durden em O Clube da Luta, que era apagar o registro financeiro de todo mundo, todas as dívidas, todas as granas, tudo praticamente envolvido em cartão de crédito, dívidas, financiamentos. Esse era o plano do Tyler Durden e é a principal premissa de Mr. Robot. Só que pra vocês terem uma ideia, o Mr. Robot se desvencilha do Clube da Luta completamente e meio que encontra o psicopata americano nos outros episódios. É bastante interessante. O plano do Elliot, na verdade, inclui apagar todos os riscos financeiros da E-Corp, que ele chama de Evil Corp. E olha só, sempre me perguntei por que Evil Corp? Será que isso é de verdade? Mas eu não tinha prestado atenção de que isso, na verdade, era uma criação da mente do Elliot. Talvez vocês também não tenham percebido, mas as diferenças de realidade na série são bastante complicadas. Vocês têm que ficar muito ligado pra saber se realmente é verdade. Porque o Elliot, ele não é uma pessoa comum, ele não só é um gênio da informática, como ele também sofre de ansiedade, loucura e esquizofrenia. Então é imprescindível que você preste bastante atenção no que realmente é real ou não. Sam Esmail escreveu esse negócio tão bem, cara. Tiveram várias linhas de pensamento, tiveram várias linhas que levaram para um objetivo maior, que ainda, aliás, algumas coisas ainda serão respondidas talvez na segunda temporada. Foi tudo tão bem amarrado que eu fiquei assim, caramba, como eu não percebi isso antes. A E-Corp, ou Evil Corp, como o Elliot gosta de chamar, é uma empresa parecida com o Google, que, aliás, não é exatamente no ramo da informática, mas como uma empresa em si. Tipo, ela é tão grande que ela tem outro conglomerado de empresas pequenas, ela trabalhando em outras áreas. Por exemplo, o Google é da área de informática e agora ela criou o Alphabet para fazer robôs. É tipo isso. Só que a diferença é, a Evil Corp é meio que uma Google com a Evil Corp, que é uma empresa muito ruim, tipo uma Evil Corp de verdade, realmente muito do mal. E essa E-Corp, o pai do Elliot e a mãe da Angela morreram de câncer decorrente dos trabalhos deles. Parece que eles eram meio assim expostos à radiação frequentemente e a empresa não fez nada. E aliás, eles não fizeram nada na época, mas eles guardaram um fundo para caso as pessoas resolvessem processar elas no futuro, para você ver o quanto que essa empresa é evil de verdade, porque em vez de ajudar as pessoas no momento e admitir não, eles guardaram dinheiro para poder se precaver para não se fuderem no final. Alguns momentos de Mr. Robot foram incríveis. A primeira coisa mais incrível aconteceu no primeiro episódio mesmo. Foi aquele momento em que a Evil Corp estava sendo hackeada através da AllSafe pelo F-Society. Só que até aí a gente não sabia que o Elliot era a cabeça por trás do F-Society, cara. Meu Deus! Olha, esse vídeo tá completamente cheio de spoilers, eu não vou nem deixar de falar nenhum spoiler, porque é impressionante o que acontece, a história é fantástica. Quando você termina de ver o último episódio e você percebe que lá no começo tava tudo ligado, cara, e o Elliot era a cabeça do negócio, é muito bom. E além disso, a direção e a tensão que a série passa é impressionante. Você acompanha e tá realmente fissurado nisso. Outra coisa que foi fantástica na série foi no último episódio, que quando começa aquelas músicas que fazem uau, pra indicar praticamente o estado de espírito do Elliot, o que tá acontecendo.
A música foi muito boa. Cara, cada música que começa tem ligação com o que tá acontecendo e foram muito bem escolhidas, só eu adorei essa parte. Outra coisa surpreendente que aconteceu foi a morte de um certo personagem que não era assim tão querido, mas se surpreendeu e a gente começou a gostar dela depois da morte dela. A Sheila foi meio que assim, um amigo com benefício do Elliot, né? E além de ser o dealer dele, que é a pessoa que vende drogas pra ele. As coisas começam quando o Elliot chega e entra na casa dela e ela tá meio que dopada na banheira. E aí a gente percebe que ela foi estuprada pelo Vera, aquele fela da puta. Ela faz o Elliot prometer que ele não vai fazer nada, mas ele não consegue ficar sem fazer nada, afinal ele é um good guy. E eles conseguem fazer com que o Vera seja preso. Mas o que acontece a seguir, nossa, é muito triste. O Vera percebe que foi o Elliot que colocou ele na cadeia. E não tem jeito dele se safar dessa, porque o caso dele é muito sólido. Ele não conseguiria se safar de uma condenação. E aí, com o outro irmão gangster dele, eles pegam e vão atrás da Sheila. Eles sequestram a Sheila, fazem o Elliot pensar em alguma coisa pra tirar ele da prisão. É claro, o Elliot consegue. O Mr. Robert também aparece tentando fazer ele entender de que alguém vai sair machucado na história. O negócio é que o irmão do Vera também quer meio que ficar na frente dos negócios e não é uma boa ideia que o Vera saia da prisão. Então, o irmão do Vera, claro, tenta matar o Elliot porque ele não quer que o irmão dele saia da prisão. Só que o Elliot tem uma ideia muito melhor. Ele tira o Vera da prisão e o irmão dele mata. Só que o que acontece é completamente diferente. Ao sair da prisão, o Vera mata o irmão dele. E não acaba por aí as loucuras desse episódio. O que acontece? O Elliot pergunta, onde está a Sheila? Caramba, eu fiz tudo o que você pediu. Onde está ela? E o Vera simplesmente fala, ela esteve perto de você o tempo todo. Quando o Elliot abre porta-malas do carro, lá está a Sheila, morta. Essa foi a cena mais assim pra mim, cara, e foi bastante triste quando você olha pro rosto do Elliot e percebe tanto que ele tá sofrendo e meio que ele coloca lá pro fundo e não sofre tanto assim, e você sabe, se você coloca coisa lá pro fundo, uma hora esse negócio explode e vai dar merda. E deu pra caramba, né? A terceira coisa, de todos esses 10 episódios que foi o mais surpreendente, mais fudido mesmo, cara, e que realmente faz parte de tudo, foi a descoberta de que o Elliot era o Mr. Robot. No começo eu falei muito, caramba, se eles estão usando bastante coisa de Clube da Luta. Se ele tá usando o plano do Tyler, com certeza ele também deve ter algum problema igual o personagem, igual o narrador também tem. Será que ele também tem esse negócio? Eu fiquei ligada nisso, cara. Fiquei ligada. Só que eu não percebi as diferenças do jeito que o Elliot vê o mundo da realidade. Eu não vi nenhuma diferença, cara. E isso poderia ter sido uma pista, né? Então, no episódio 8, a gente descobre que a Darlene é, na verdade, irmã do Elliot. Isso foi bastante surpreendente também, porque é aí que começa uma enxurrada de novas informações, coisas que são respondidas de uma forma a deixar mais coisa ainda pra ser respondida. Foi impressionante. A gente descobre que o Mr. Robot não é real. Se vocês se lembrarem bem, a Angela e o namorado dela estavam andando na rua quando foram abordados por um suposto rapper que deram um CD pra eles ouvirem. O namorado da Angela, que eu nem lembro mais o nome de tão insuportável e irrelevante que ele é, coloca no computador dele e praticamente infecta tudo. O Cisco é o namorado da Darlene e ele tem contato com o Dark Army. Eu pensava que era apenas mais um esquema de uns hackers normalzinho. Não, mas fazia parte da coisa mais importante que estava acontecendo na série inteira, cara. Ou seja, o Cisco fez isso porque o White Rose, que é o líder do Dark Army, falou pra ele fazer. E o objetivo final era fazer com que a Angela ou o cara colocasse o CD na AllSafe pra poder de novo infectar os servidores deles. E aí o que acontece? E no momento que a AllSafe está sendo hackeada, o cara, que eu não lembro o nome dele, tá impossível, faz o Elliot levar alguns HDs pra serem consertados, ou seja lá o que for. E aí é lá que ele conhece o White Rose. O White Rose sabia que o Elliot era o Mr. Robot, por isso que tava falando com ele, isso que é impressionante, isso, e a gente não sabia por quê, né, cara? Por que tava falando com o Elliot e não com o Mr. Robot? Agora a história da Angela. A gente sabe que a mãe dela também morreu por causa da Evil Corp, e aí ela quer que eles sejam punidos de qualquer maneira. Ela perdeu a mãe dela praticamente.
E ela se oferece para que o Terry Colbert não vá pra cadeia, e aí ela assume que foi um erro e tal, e o Terry Colbert não seria então processado pela polícia. E no caso, o Terry Colbert pegava e admitia que a empresa realmente tomou essas decisões contra as pessoas que trabalhavam lá. Mas ele também fala que eles estavam guardando dinheiro para o momento que isso acontecesse, ou seja, o processo não daria em nada. Então ele diz, você aceita esse dinheiro e trabalha na Evil Corp, que tá tudo bem, porque não vai adiantar nada você continuar com esse negócio. Com a Angela na Evil Safe, com a Angela na E-Corp, a gente percebe um pouco mais do caráter do líder da Evil Corp. É impressionante o tanto que o cara é frio, calculista e com certeza tem muito mais coisa pela frente. E no final do episódio a gente vê White Rose com o líder da Evil Corp. Ou seja, ele realmente estava suave, ele realmente estava tranquilo, porque ele deve saber de algo. Outra coisa é o Tyrell. O Tyrell simplesmente sumiu. Quando ele estava no apartamento do Elliot, ele estava colocando as luvas e eu me perguntei, ok, o que aconteceu? E olha que depois disso, corta pra outra cena quando eles já estão lá no playground, quando eles já estão lá no QG do Elliot, e isso ficou muito estranho, porque depois disso o Tyrell some. Aí que fica a dúvida, de um momento pra cá, será se o Elliot não se lembra e ele encarnou o Mr. Robert, e o Mr. Robert é um cara muito mais sem noção e sem escrúpulos. Ele pode ter matado o Tyrell, é muito estranho, porque eu acredito que o Tyrell seja bastante importante e tem algumas teorias que falam que o Tyrell pode ser um irmão do Elliot.